Dia de ver como estão nossos muros, ¿sí? Ver como estão nossos muros de defensa para proteger nosso templo, o templo do Espírito Santo. E vamos dar continuidade ao nosso estudo, que está em Neemias, capítulo 3. Neemias, capítulo 3. Vamos ver o que Deus quer falar com nós a respeito deste tema. Vou ler Neemias, capítulo 3. Vou ler o versículo 13, 14 e o versículo 15. Vamos ler em nome de Jesus. Neemias, capítulo 3. Continuidade do que estamos estudando a respeito de las puertas, las 12 puertas de la ciudad de Jerusalém. Diz assim, em Neemias capítulo 3, de versículo 13. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos de muro hasta la puerta de Muladar. Reedificó la puerta del Muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Hacaqueren. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Collose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la emaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Glórias a Deus, aleluia, Padre Santo, Padre Celestial. Senhor Deus, eu sou tão pequeno a Deus que de mim não tenho nada, Senhor. Todo é tuyo, todo pertenece a ti, minha vida pertenece a ti, Senhor Deus. A palavra é tuya, ó Padre Santo. Ajuda-me, Senhor Deus, para que pueda ser um instrumento sempre de ti, Senhor. Que vengo a falar de ti, de tu palavra, de Cristo Jesus, Senhor. Trabalhe em nossa vida, na vida da igreja, Senhor, para que podamos escuchar com pequenez, com humildade, saber escuchar tu palavra, receber o que vem por parte de ti, Senhor. Padre, quero diminuir cada vez mais, porque não sou eu, pero és tu, Senhor. Trabalhe em nossas vidas, ó Padre. E já te damos graças por todo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Glória a Deus. Estamos continuando este ano, ano de Neemias, conforme está ali em La Torre Fuerte, el este de Torre Fuerte em Brasil, e estamos aí continuando com o estudo. Já hablamos aqui de la puerta de las ovejas, semana passada, la puerta del pescado e la puerta vieja. Já hablamos a respeito disto, e hoje vamos falar de la puerta del valle, la puerta de Muladar e la puerta de la fuente. Ou seja, quando Neemias estava ali de copeiro, que estava ali em Pérsia, atendendo ali o rei Artaxerxes, ele estava ali e quando recebeu a notícia do estado, de como estava Jerusalém, a cidade de Jerusalém, então ele se sentiu ali uma dolor, sentiu a necessidade de servir, de fazer algo para Deus, fazer algo para seu povo, mesmo ele estando em uma situação onde não estava em seu país, onde não estava ali em condição de fazer nada, não podia ter esta liberdade de estar ali fazendo o que queria, porque estava ali servindo a este rei devido às iniquidades de um país, devido à iniquidade de Israel, devido à iniquidade, os pecados que ocorriam em Israel, aquele povo se quedou ali cautivo por 70 anos. Então, vemos aqui Neemias, quando recebe essas informações e vê a necessidade de falar com o rei, a necessidade de ir edificar os muros.
É interessante ver porque, se levamos para nossas vidas, estamos aí preparados, estamos aí com o templo, porque já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Essa foi a parte de Esdras. Esdras foi para edificar ali, levantar o templo. Então, se imagina, o templo já está, mas devemos tomar cuidado, devemos ver como que estão nossas vidas, porque senão o inimigo entra. Se não estamos com nossos muros aí erguidos, levantados, protegidos, o inimigo vai entrar. E sabemos que não é só o muro, porque o muro não permite com que nadie mais entre. Se tem que entrar Jesus, como vai entrar se não há portas? Então, o muro hay que ter portas, hay que ter aí cerraduras, hay que ter cerrojos. Então, isto é o que vamos tratar, isto é o que vamos ver. Já estudamos aqui as portas de las ovejas, del pescado e de la puerta vieja. Já falamos a respeito do que isso tem que ver com nossa vida espiritual. E agora vamos ver então o que Deus quer falar com nós através desta porta del vale, porque são 12 portas. Mas agora estamos tratando da quarta porta, a porta del vale. A porta del vale, para entender um pouco estes muros, há que acordar que estes muros teriam uma altura aí de 8 metros. ¿Sí? Entonces, para levantar los muros, hay que tener la parte de abajo, hay que tener la fundación. Entonces, no es solo llegar y levantar y ya está. Hay que ver todo cómo está la fundación de este muro, hay que ver las piedras que tiene que poner una a una, empezar a poner estas piedras para poder dar la protección. Hay que cuidar porque estos muros hay que tener puertas y estas puertas hay que tener cerraduras e há que ter cerrojos para poder abrir, cerrar e poder ter este controle. E podemos ver também uma coisa importante em la puerta del valle, que esta puerta del valle, ela tem uma mirada assim, vendo assim hasta esse límite assim de Jerusalém e também para o Monte de los Olivos. Então, é uma porta muito importante quando trata hasta de la parte espiritual, quando vemos a representação do que é para nós. Esta porta, quando abrimos esta porta, o que podemos ver, o que podemos controlar. E vemos aqui uma ação muito importante, porque vê o que diz aqui a porta del vale. La restaurou Hanún com os moradores de Zanoa e ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos de muro hasta la puerta de Muladar. O sea, de una puerta hasta la otra fueron 1000 codos. Un codo representa casi medio metro, representa aí 44 centímetros e meio, ou seja, 1000 codos representa 445 metros, não? Me cálculo ali, 445 metros. Então, se imagina, cada grupo de pessoas, de judeus que ali estava cuidando de determinadas portas e de uma área para cuidar. E aqui vemos o nome, vimos os moradores ali que estavam cercando, que começaram a levantar os muros. Ou seja, estavam preocupados em cuidar de los muros. E o que falei domingo passado. Às vezes estamos aí, deixando de lado, não temos forças para fazer alguma coisa, necessitamos de um líder para poder seguir, necessitamos de alguém para poder dar este passo adelante, para poder seguir, para fazer as coisas bem como tem que ser hechas. E para isto foi Neemias, porque quem estava ali eram sacerdotes, quem estavam ali eram pessoas que conheciam a palavra, quem estava ali eram moradores que estavam voltando a sua terra, estavam voltando a cidade de Jerusalém, mas não tinham forças para fazer nada, não tinham força para erguer os muros, não tinham força, estavam desanimados. Nós não podemos desanimar quando chegamos a uma situação, uma área de nossa vida, e vemos que aquela área de nossa vida está toda derrubada, está toda destruída.
Devemos ter forças, devemos de levantar, devemos de buscar nos alimentar e seguir. Por isso que Deus nos põe um líder para poder seguir. Por isso que Deus nos põe alguém para poder estar conduzindo, para poder dizer, vá para a esquerda, vá para a direita, espera um pouquinho, ou não, agora camina, agora chegou a tua vez, porque Deus sempre põe um líder para estar com nós, para que podamos fazer o melhor. Porque vocês estão aqui para escutar a palavra de Deus, porque deixar o domingo de sair de sua casa, do conforto de sua casa, para estar aqui, para receber algo, se alimentar, se estar forte espiritualmente para poder seguir. Então, isto é o que estava passando com este povo. Eles estavam ali desanimados, não viam forças, não viam salida, não viam nada. Pero Neemias ali já estava dando a direção. E quando Neemias começou a dar a direção, as pessoas começaram a se mover. Tanto que este milagre de la construção levou só 52 dias para construir todos estes muros, todas estas muralhas em volta da cidade. E para isto dependió de uma sola coisa: fé. Lo que depende de nós para poder estruturar, para reedificar nossos muros, depende de fé. Entrega ao Senhor, caminhar com o Senhor. E qual é a representação desta porta del vale? Para nós que somos cristianos, esta porta del vale tem uma representação muito forte, uma representação que nos ajuda a fortalecer e evitar que o inimigo entre em nossas vidas. A porta del vale, sempre quando se trata del vale, sabemos que é onde Deus vai tratar com nós, é onde Deus vai falar com nós. Quando se trata de vale, é porque Deus quer algo ali com nós. E quando estamos em el vale, vale é lugar de se quedar humilde ao Senhor, de se quedar pequenito ao Senhor. Não é lugar de se engrandecer, não é lugar de dizer que sou, eu sou. Só Deus é el eu sou. É o lugar de estar humilde na presença do Senhor, humilde na presença de Cristo, humilde delante ali do Espírito Santo de Deus, para que Deus pueda realmente operar em nossas vidas. Pero para que Deus pueda operar, estas puertas del vale hay que estar controlada. E quem vai controlar? Nós outros. É um lugar onde a humildade tem que entrar na presença do Senhor. Devemos ser humildes quando estamos na presença do Senhor. Porque se todas as portas estão cerradas e controladas, pero a porta da humildade não está, Cristo não pode operar. O templo está com problema. O templo do Espírito Santo de Deus se queda falho. Por quê? Porque falta algo. Por quê? Porque quando nós somos humildes, quem opera somos nós outros. Não há operação de Deus. Quando nós somos ali humildes na presença do Senhor, quem está operante, quem está tomando a decisão, somos nós outros. E quem deve tomar a decisão é o Espírito Santo de Deus. Nos dá a condução para que nós podemos seguir a ser a vontade do Senhor. Então devemos tomar cuidado. Esta porta é que está controlada. Esta porta há que ter cerradura para poder quitar todo o orgulho, para quitar todo o eu, para quitar toda aquela decisão que tomamos nós outros, sim, e quitar, poner todo para fora, e cerrar esta porta, controlar esta porta, para que pueda entrar só a humildade do Senhor, no que está ali na mirada do Monte de los Olivos. Monte de los Olivos é lugar ali de exprimir, onde Deus exprime ali o aceite, para que pueda sair bom aceite, para que podamos ser pessoas ali entregues ao Senhor, pessoas ali direcionadas ao Espírito Santo de Deus. E temos aqui alguns versículos que apontei. Por exemplo, segundo a crônica, 2 Crônicas, capítulo 7, de versículo 14. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se humilhare mi pueblo, sobre el qual mi nombre es invocado, e orare e buscarem mi rostro. Que é isto? Isto é total humilhação. Quando se ora é porque tu estás prostrado delante do Senhor, para que o Senhor pueda operar. Então, se humilhares mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, para que podamos estar sin pecado, para que podamos ser perdonados por nuestro Senhor Todo-Poderoso, esta puerta de humildade hay que estar controladas. Tenemos que ser humildes en la presencia del Señor. La humildad es importante para sermos liberados de nuestro pecado. Por esto esta puerta, por esto que este año debemos cuidar para que el yo no entre, para que el orgullo no entre, para que el yo no entre, para que sí el Espíritu Santo de Dios nos enseña y nos conduce para la vida eterna. Porque si mantenemos con el pecado, si no conseguimos el perdón de Dios, no conseguimos ir al cielo. Y también tenemos aquí el versículo a respecto de Isaías, que está en Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, de versículo 11. Isaías, capítulo 2, de versículo 11, dice así: la altivez de los ojos del hombre será batida. O sea, no tiene que ser el yo, no tiene que ser el orgullo delante, porque esto será abatido y la soberbia de los hombres será humilhada. O sea, aqueles que se sentem por alto, se sentem por cima, estos serão humilhados. E Jeová solo será exaltado em aquele dia. Por esto, amado, por esto que toda a terra se dobrará por Cristo Jesús. Debemos estar humildes na presença do Senhor, porque o único que pode ser exaltado em nossas vidas é Deus, el Todo-Poderoso. E isto ocorre através de Jesucristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Outro ponto importante que está em Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, versículo 11. Lucas 14, versículo 11, diz assim: porque qualquer que se enaltece será humilhado, e ele que se humilha será enaltecido. Ou seja, aquele que está humilde, Deus vai enaltecer. ¿Por quê? Porque tem o Espírito Santo de Deus em ele. Então, o Espírito Santo de Deus não pode estar humilhado. Pero nosotros sí, pero el Espíritu Santo de Dios no. Entonces, si estamos humillados por el Espíritu Santo, por tenermos Cristo, seremos exaltados. Yo no sé cuál es la situación que está viviendo. Yo no sé cuál es el problema que está viviendo. Una cosa yo sé: Cristo vive. Cristo está em tu vida e está cuidando de ti. Ele está operando em tu vida, porque nós fomos separados para a glória de Deus. Nós somos separados para servir ao Senhor, e para servir devemos ser humildes para servir ao Senhor. Outra porta importante que Deus habla con nosotros es la puerta de muladar, que es la puerta de la basura. Hay que tener, hay todas las puertas y hay la puerta de la basura. Y vamos a entender eso. Dice así en versículo 14: y reedificó la puerta de muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Medjaquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrollos. Amados, aquí está la quinta puerta. La quinta puerta, que es la puerta de la basura. Esta puerta es una puerta donde todo lo que no está bien allí en el templo, todo aquello que tiene que ser rechazado allí en el templo, es quitado por esta puerta. É por esta puerta que tem que sair. E esta puerta estava destruída. Pero o templo já estava, pero necessitava preparar, cuidar desta puerta. Esta puerta devia estar ali com a porta, devia estar com a cerradura, devia estar com o cerrojo, devia estar totalmente protegida. Por quê? Porque o pecado não pode estar.
todo aquilo do passado de nossa vida não pode estar dentro. Porque quando temos o templo do Espírito Santo, há que ter uma limpeza dentro de nós. Aquilo que não pertence mais a nós, há que sair. Há que ter uma porta de salida. Isto não pode se quedar. Por isto que há uma porta, esta porta há que ser reedificada. Porque nós devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado em nossas vidas. Não podemos dizer que Jesus habita em nós. Não podemos dizer que somos templo do Espírito Santo. Se não há esta porta para quitar a basura, para quitar o mal, para quitar o pecado, para quitar todo aquilo que não pertence a Deus. Se servimos ao Senhor, se somos humildes para dobrar nossa rodilha, estar na presença do Senhor, devemos edificar esta porta, a porta da basura, a porta de muladar, para que o mal pueda sair, para que o pecado pueda sair. Vou dizer uma coisa: o inimigo não pode te acusar de nada. O inimigo não pode levantar uma pessoa para te acusar. O inimigo não pode levantar demônios para te acusar. Ele não tem autoridade para isso. ¿Sabe por quê? Porque tu és o templo do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que habita em ti. Sofrendo com lutas, com lágrimas, pero o Espírito Santo habita em ti. Choramos, sofrimos por amor a Cristo. Se estamos sofrendo, não é por ti, não é por tu nome, não é por tuas ações, é por amor a Cristo. Por isso que tu sofres, por isso as dolores, por isso as lágrimas, por isso que esta porta está edificada em tu vida, para que o pecado saia e não vuelva mais. Como não vai sair? Porque esta porta há cerraduras, e quem controlas és tu. Esta porta há cerolhos, quem controlas és tu. Tu que tens o controle, tu és que quita o pecado e cierra esta porta para que o inimigo não entre, para que o pecado não entre, para que as tentações não entrem. E aqui vemos algo interessante que está em 2 Timoteu. 2 Timoteu, capítulo 2. 2 Timoteu 2, de versículo 20 e 21. 2 Timoteu, capítulo 2, versículo 20 e 21, diz assim: pero em uma casa grande, não somente há utensílios de ouro e de prata, sino também de madeira e de barro. E uns são para usos honrosos e outro para usos viles. Assim que, se alguno se limpia de estas coisas, será instrumento para honra, santificado, útil ao Senhor, e disposto para toda boa obra. Vou ler de novo, versículo 21. Assim que, se alguno se limpia de estas coisas, ou seja, de las coisas malas, desses utensílios que estão lá dentro, que estão dentro do templo, que não pode estar, se que alguno se limpia destas coisas, será instrumento para honra e santificado, útil ao Senhor. Então, nós devemos limpiar, quitar todo o que está sucio dentro de nós, todo o que está aparecendo suciedade dentro deste templo, para que pueda resplandecer o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Outra parte importante que está em Tito, livro de Tito, capítulo 2 a 14. Pablo está falando para Tito, dizendo assim, Tito 2, 14: quem se deu a si mesmo por nós para redimir-nos de todas iniquidade e purificar para si um pueblo próprio, celoso de muitas buenas obras. Quem se deu a si mesmo por nós? Quem se deu a si mesmo por nós? Cristo se deu a si mesmo por nós, para que podamos fazer boas obras, para que podamos servir, para que podamos estar nele. Então, se Cristo está em nós, o pecado não permanece. Se Cristo está em nós, o pecado não tem força. O pecado sai por esta porta, a porta de muladar, a porta de la basura. Então, devemos estar atentos a isto. E a sexta porta é a porta de la fuente, que diz assim, a porta de la fuente. Diz assim: Salum, hijo de José, governador de la região de Mizpa, restaurou a porta de la fuente e la reedificou, la enmaderou e levantou suas portas, sus
cerraduras, sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé, hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Amados, para entender este pasaje, es interesante entender lo que es esta puerta de la fuente. Lo que estava ali cerca. Estava ali o estanque de Siloé. O estanque de Siloé é uma parte mais importante ali de fuente de água para tratar, para cuidar de todo o templo, de toda a cidade. Então é importante entender que esta